Minhas irmãs, abram suas Bíblias em Jeremias 17. O pecado engana e destrói. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos, junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado, em todos os teus territórios. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos, na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Até aqui. Pai, fala conosco nesses poucos minutos que estaremos compartilhando a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Minhas irmãs, esse texto ele é objeto de um grande erro ao realizar a sua interpretação. Percebo que no início do capítulo 17, e inclusive o título que está aqui antes do início é o pecado engana e destrói. E Jeremias, quando começa a falar ao povo, ele está apontando para os pecados do povo. Ele está dizendo que o povo é pecador. Está dizendo que o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Jeremias está dizendo que os homens e mulheres de Judá, do Reino do Sul, estavam fazendo altares com imagens de escultura debaixo de árvores e ali louvando, adorando e acendendo incensos aos deuses pagãos. Jeremias então está dizendo que o povo está idolatrando. Jeremias está dizendo que o povo está confiando em quem? Nos deuses do paganismo. Está confiando na religião do povo pagão por causa de toda a mistura que ocorreu na nação. E aí então, minhas irmãs, quando ele chega no versículo 5, ele vai dizer para o povo: olha, maldito o homem que confia no homem. Mas ele não está aqui dizendo que nós não podemos ter pessoas em quem nós podemos confiar, compartilhar as nossas necessidades, pedir ajuda e auxílio em oração, ou até em alguma coisa material. Jeremias não está dizendo isso, e esse texto ele é usado completamente fora do contexto. Está vendo? O homem não pode confiar no homem. Não é isso que ele fala. O que ele está falando, minhas irmãs, é que o homem não pode colocar acima de Deus a sua confiança no homem. O que Jeremias está dizendo aqui: olha, vocês confiaram no povo pagão. Vocês confiaram muito mais naquilo que um povo pagão diz do que naquilo que o Senhor diz. É isso que esse texto está querendo dizer. E Jeremias então aplica esse texto exatamente ao pecado de Judá, dizendo a eles: olha, vocês trocaram a esperança no Senhor, trocaram a confiança no Senhor pela confiança no braço forte de homens que apresentaram a vocês, entre aspas, deuses da sua terra,
E vocês estão confiando nesses deuses aí, que em outro texto ele vai dizer: tem olhos e não veem, tem boca e não falam, tem ouvidos e não ouvem, são feitos de barro ou de madeira, estão ali imóveis, são absolutamente nada, vieram ali do pó da terra, vieram da natureza e não representam absolutamente nada. Então Jeremias está dizendo que o homem que confia mais no homem do que em Deus, ele é de fato como um arbusto solitário. Você já viu aquelas imagens de filme que o homem está andando no deserto e daqui a pouco, quando ele olha, tem uma palmeira só no meio de todo aquele mundo de areia, tem uma palmeirinha lá? Então ele é como aquele arbusto em meio ao deserto, ou seja, ele não é alimentado, não é nutrido por água, ele é seco, e daqui a algum tempo as suas raízes vão secar, as suas folhas vão cair, vão secar, e ele vai morrer ali no deserto, porque ele prefere confiar em primeiro lugar em homens. E aí, minhas irmãs, podemos aqui extrair desse contexto não só as questões referentes à idolatria, mas podemos extrair desse texto as questões referentes à nossa tão decantada confiança em governos, como se governo A, B ou C fosse resolver os problemas do mundo, e não vão. A igreja não vai resolver os problemas do mundo, o que dirá o próprio mundo com os seus representantes, não é? Passamos aí há mais de um ano atrás por um processo político que desencadeou uma série de problemas familiares, problemas no trabalho, problemas na igreja, com pessoas se dividindo, né? Polarizando. Por quê? Porque eram pessoas que confiavam mais em homens do que em Deus. Ou não cremos que Deus é soberano e sua palavra diz que é Ele que coloca e que tira. É isso. Então, minhas irmãs, nós podemos aqui sim extrair desse texto a idolatria por pastores, idolatria por bispos, idolatria, no modo geral, por autoridades religiosas, não é verdade? Como, por exemplo, os católicos têm uma veneração e uma adoração pelo Papa. O que o Papa diz é lei para eles. Portanto, minhas irmãs, Jeremias, então, explicado o contexto, Jeremias está falando contra a idolatria. Por outro lado, Jeremias também vai exaltar aqueles que permaneceram fiéis. Ele vai dizer no versículo 7, feliz, bendito é o homem que o quê? Confia no Senhor e cuja sua esperança está no Senhor. Não está na economia de um país, não está no preço do arroz, do feijão, a sua confiança não está numa atitude ou numa ação de um familiar, não, a sua esperança e a sua confiança estão depositadas nos pés do Senhor, porque a igreja vive, meus irmãos, na dependência de Deus. A igreja não vive na dependência de bancos, de autoridades, de governos. A igreja vive na dependência do seu Senhor. E quem é o seu Senhor? O cabeça, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vivemos na dependência dele, meus irmãos, e por isso que nós somos chamados benditos, por isso que nós somos chamados de um povo alegre, porque a nossa confiança, o mundo pode estar caindo, desabando, cheio de guerras, de rumores de guerras, com tempestades, com terremotos, com tsunamis, com furacões, com tudo que pode acontecer de ruim no mundo. A igreja continua depositando sua esperança no Deus da sua salvação. Eu amo aquela palavra de Pedro lá no final de João 6, em que Jesus diz: e vocês vão me abandonar também pelas minhas duras palavras? E Pedro diz: Senhor, para onde irei? Para onde eu irei? Se só tu tens palavras para a vida, só tu tens palavras para a minha alma. Para onde eu vou? Eu não tenho a quem recorrer. A minha única esperança é o Senhor. O Senhor é a minha rocha, o Senhor é meu escudo, o Senhor é meu castelo forte.
O Senhor é o meu protetor, o Senhor é que supre cada uma das minhas necessidades, eu não tenho para onde ir. Por pior que esteja a situação, eu só tenho ao Senhor para recorrer. E assim, meus irmãos, é a igreja. A palavra de Pedro é a palavra para a igreja, a palavra de Jeremias é a palavra para a igreja. A igreja deve viver confiando e esperando no Senhor, porque aquele que faz isso, ele é, como diz lá o Salmo 1, parece que Jeremias está aqui repetindo o Salmo 1, olha o que ele diz no versículo 8, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, quando vem a tribulação, quando vem as necessidades. Esse povo não receia, não tem medo, mas a sua folha, mesmo em tempos de sequidão, ela fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, não deixa nunca de dar fruto. E Jeremias completa, minhas irmãs, dizendo: mas eu sei por que vocês idolatram, eu sei por que vocês não confiam no Senhor, porque o coração do homem, ele é enganoso, e ele corre desesperadamente para fazer aquilo que é corrupto. Mas Deus, minhas irmãs, Deus esquadrinha o nosso coração, Deus prova os nossos pensamentos, e Ele dá a cada um de nós segundo aquilo que confiamos, aquilo que esperamos, segundo aquilo que está no nosso coração. Portanto, terminando, que o nosso coração esteja enraizado em Jesus, que a sua vida esteja confiante no Senhor Jesus, não importa o que está acontecendo, não importa se as coisas saíram do seu controle. Minhas irmãs, nós não temos controle sobre nada. Nós achamos que temos o controle sobre filho, sobre esposa, sobre marido, sobre sobrinho, sobre neto. Nós não temos o controle sobre absolutamente nada. Quem tem um controle sobre tudo é o nosso Senhor, e por isso que a nossa confiança está no Deus da nossa salvação. Amém? Confie no Senhor. Como diz as Escrituras, Ele satisfará os desejos do seu coração. Confie no Senhor. Pai Santo, obrigado, porque até mesmo o confiar e o esperar vem do Teu Espírito trabalhando em nossos corações. Abençoe, Senhor, as minhas irmãs, aqueles que estarão ouvindo esta breve reflexão, que a nossa confiança seja redobrada, que a nossa confiança e esperança sejam renovadas, sejam fortalecidas pelo Teu Santo Espírito. Que o nosso coração não venha nos enganar, que o nosso coração não venha a correr desesperadamente para confiar, ou para estar fora da confiança no Senhor. Nós te pedimos isso, Pai, nos ajude, em nome de Jesus.